Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês vão? Vamos aqui para mais uma sessão perguntas e respostas. Hoje eu vou falar sobre um tema muito abordado no meu blog, nas minhas redes sociais, que geram muito interesse, principalmente das mulheres. Vamos falar aí sobre menopausa, quais as dúvidas mais comuns que as mulheres e até homens me fazem, no meu blog. Para quem não conhece, é www.robertofrancodoamaral.com /blog, no meu Instagram e na minha fanpage. Lá vocês podem encontrar várias informações a respeito de diversos assuntos, entre eles menopausa. Vamos lá. Uma muito comum, o que é menopausa precoce? Oficialmente, mulheres, menopausa precoce é quando ela acontece antes dos 40 anos. A idade mais comum é em torno de 48 a 52 anos. Esse é o intervalo mais comum que eu vejo as mulheres entrarem na menopausa ou já iniciarem o climatério. Mas quando ela acontece aos 40 anos ou menos, ela é chamada de menopausa precoce e merece tratamento, sim, pois a mulher vai passar muito mais tempo sem os estrogênios. Os estrogênios é uma classe de hormônios. São 3 estrogênios que vocês mulheres têm: estradiol, estriol e estrona, e a progesterona. Então, os estrogênios, principalmente o estradiol, que é o principal estrogênio que está em mais abundância no sangue, tem milhões de ações sobre o seu bem-estar, sobre o seu cérebro, sobre o seu coração, massa óssea, diminuir a chance de osteoporose, diminuir a chance de engordar, de depressão, enfim. O estrogênio tem milhões de funções importantes, assim como a progesterona, a qual ativa um hormônio, um neurohormônio chamado GABA, que é um neurohormônio relaxante. Então, a mulher sem progesterona, ela fica mais irritada, ela dorme menos. Então, uma mulher que entra na menopausa 10 anos ou mais do que ela deveria entrar, se ela não tiver o tratamento adequado, ela vai ficar muito mais tempo sem esses importantes hormônios. Se a gente já considera importante essa reposição, mesmo que a menopausa venha num tempo adequado, por que não? Ou porque, mais ainda, essa mulher mais jovem deverá, sim, fazer um tipo de posição. Próxima pergunta: qual a idade que começa a menopausa? Então, como eu respondi, o climatério, principalmente, que já é a fase em que a mulher começa a ter uma irregularidade menstrual, não é a fase de menopausa propriamente dita, protocolarmente falando. O climatério é aquela fase onde a menstruação começa a ficar irregular. A mulher fica 3 meses sem menstruar, aí menstrua, aí ela fica 6 meses. Quando uma mulher fica 1 ano sem menopausa, sem menstruar, que ela pode ser classificada como já estar na menopausa. Mas, nesse período de climatério, ela já apresenta uma diminuição já importante dos níveis de estradiol e de progesterona e talvez de testosterona, que já pode impactar demais na qualidade de vida dessa mulher. Ou seja, não se deve esperar 1 ano de amenorreia, que é ausência de menstruação, para iniciar um tratamento de reposição hormonal. Já pode iniciar quando a mulher entrar no climatério, quando ela já apresentar sintomas condizentes com menopausa, não oficialmente estando, mas já estando no climatério, e já algum exame, que eu vou falar um pouco mais para frente. Fiquem aí que eu vou falar quais os exames mais importantes para diagnóstico de menopausa. Então, quando ela já começar a dar indícios, a gente já pode sim já começar a reposição hormonal sem nenhum problema, porque senão essa mulher vai ficar sofrendo por anos, até completar 1 ano sem menstruar, porque vamos dizer que você fique ali 6 meses sem menstruar, aí menstruou, aí começa a contar de novo, aí passa 8 meses, você menstruou de novo, começa a contar. Então pode levar às vezes 3 anos para realmente a mulher entrar na menopausa. Então já se deve tratar antes. Quais os sintomas mais comuns? O mais comum é os fogachos, São aqueles calorões que as mulheres descrevem como ondas de calor, elas ficam encharcadas, há um incômodo muito grande, as mulheres acordam à noite, a pele esfria, esquenta, realmente acaba sendo muito impactante na qualidade de vida dessas mulheres que sofrem os fogachos. Aí, diminuição da lubrificação vaginal, irritabilidade excessiva, tendência à depressão, ganho de peso, Sim, é uma pergunta que eu vou também já até responder, que era se a menopausa engorda. Então, já que o ganho de peso, sim, é uma consequência que pode acontecer na época do climatério e menopausa, por que a gente não tratar a menopausa, já que a gente sabe que o estradiol tem uma capacidade de queima de gordura. Por incrível que
pareça para vocês, mas o estradiol é um hormônio que favorece a queima de gordura e a ausência dele favorece o estoque da mesma. A diminuição dos estrogênios diminui em torno de 60% a taxa metabólica basal dessas mulheres, ou seja, o famoso metabolismo. Não podemos culpar somente a menopausa pelo ganho de peso, mas é fator-chave, sim, e pode levar ao ganho de peso se não for tratado. Quais as chances de engravidar na menopausa? A menopausa, o climatério-menopausa, né, como eu disse, se caracteriza pela diminuição da produção de hormônios e também por óvulos pelos ovários das mulheres, né? Então, durante a vida da mulher, da menstruação até a menopausa, a mulher produz óvulos, né? Todos os meses, na ovulação, um óvulo, né? Em torno do 14º dia, né? No meio do ciclo menstrual, depois de mais ou menos aí 40 anos de vida menstrual, tá? Vamos dizer que aí de 12 a 52, de 10 a 50, é só uma média, umas ou mais, umas um pouco menos, e isso é muito estudado, né? O que pode fazer com que a mulher menstrue mais cedo ou menstrue mais tarde, não se tem muito conhecimento do que especificamente causa essa mulher, quando ela entra no climatério menopausa, esses ovários passam a não produzir óvulos de forma mais adequada, assim como os hormônios, que eu já disse. Então, a chance dessa mulher engravidar praticamente é zero, né? E realmente é uma característica realmente já desta fase. Bom, vamos à próxima. Quais são os primeiros sintomas da pré-menopausa? Eu já falei um pouquinho sobre isso, né? O principal deles são os calores, né? Os fogachos, essas ondas de calor, e a irregularidade menstrual, são os mais comuns, mas a mulher aí também pode ficar mais cansada, fadigada, né? Podendo ficar com insônia, existem uma série de sintomas, mas esses realmente são os mais comuns de quando se inicia. Tibolona é um hormônio bioidêntico? Não, pessoal. Hormônios bioidênticos, hormônios isomoleculares, né, como o nome já mesmo diz, são hormônios que têm uma estrutura molecular iguais aos nossos. Tá? E no corpo humano, né, tanto o homem quanto a mulher em menor quantidade, produz estradiol, estriol, estrona e progesterona. Então, hormônios bioidênticos atendem por este nome. Tibolona, né, não atende por este nome. A tibolona, ela foi criada num momento em que se tinha muito medo em relação à reposição hormonal, quando se popularizou um estudo muito mal feito em que atribuiu-se a maior chance de câncer de mama à terapia de reposição hormonal, mas foi um estudo que realmente foi feito com mulheres com idade avançada, com hormônios que não eram bioidênticos, hormônios que realmente não tinham uma metabolização ideal, já que eram feitos pela via oral, ou seja, foi um estudo muito mal feito e acabou gerando um preconceito muito grande em relação à reposição hormonal. E hoje a gente está vendo que, se feito da forma adequada, a reposição hormonal pode ajudar e muito na saúde da mulher e deve ser estimulada, tendo em vista o aumento da expectativa de vida da população e das mulheres, né? Como a gente já até tinha uma expectativa de vida elevada em relação aos homens e hoje estão tendo muito mais. Então, a tibolona, ela é uma mescla, ela foi um hormônio inventado ali. Olha que contradição, falava assim que não podia fazer reposição hormonal na menopausa porque aumentava a chance de câncer de mama e começaram a dar tibolona, né, que atende pelo nome de Livial, Libian, né, nomes sugestivos. Então, parecia muito mais uma estratégia de marketing do que qualquer outra coisa. E médicos parece que não questionavam, não indagavam, né, a lógica disso, né? Porque se você não pode repor estradiol, progesterona, por que você poderia usar a tibolona, que é um hormônio sim, né? Que tem um comportamento meio que multiuso, sabe aquele restaurante que tem que fazer de tudo e não faz nada bom, aquele menu gigantesco, você olha, nossa, quanta coisa, mas chega no final, não faz nenhum tipo de prato bom. E a tibolona é mais ou menos isso, né? Ela tem uma ação estrogênica, né? Ela tem uma ação androgênica, que é ligada aos hormônios masculinos, tentando ser similar à testosterona, e uma ação progestogênica, ou seja, parecida com a progesterona, né? Então, ela não é um hormônio bioidêntico. Já o Sandrena e o Estradiol, tem outra pergunta, Sandrena e o Estradiol, que são nomes comerciais, são hormônios bioidênticos? Sim, os dois são o estradiol, e você encontra eles em forma de gel em farmácias comuns mesmo, tá? A diferença é que é uma dose estipulada, você não consegue personalizar a dose, ao contrário da manipulação. A manipulação a gente consegue, muitas vezes, individualizar a dose conforme a resposta da mulher,
muitas vezes colocar o estriol junto, coisa que não tem no Sandrina nem no estrogel. O estriol está no Ovestrion, que é um outro hormônio, é um outro medicamento já industrializado que tem em farmácia convencional, que é de uso intravaginal. Tá? Que o Ovestrion é o estriol idêntico, tá? Usado pela intravaginal, que algumas consideram desconfortável e que dá também para fazer uso pela pele, tá? E muitas vezes junto com estradiol. Aí acaba-se também pondo, às vezes, testosterona junto, caso a gente veja a necessidade. Essa é a vantagem de você poder manipular. Mas tem o estrogel e o Sandrina pela via tópica, em forma de gel, em farmácias convencionais, que é o estradiol, e a forma ideal, que é a forma pela pele, né? O uso oral, o uso pela boca do hormônio estradiol não é bacana, pela primeira passagem hepática, ele se transforma em estrona, aumenta a chance de cálculo biliar, ele tem uma metabolização errática, que a gente chama, quando feita pela via oral. Já a progesterona não, a progesterona tem uma absorção bacana pela via oral, tá? Eu indico bastante, tá? Tanto a via oral quanto a via transdérmica. Hoje eu até tendo mais a repor pela via oral, e vejo muitos benefícios, ok? Existe menopausa masculina? Menopausa propriamente dita não, porque menopausa é aquela queda súbita desses hormônios ovarianos. A andropausa, ela tem ela é mais insidiosa, né? Que é o quê? Ela vai diminuir, a partir dos 30 anos, o homem vai tendo uma diminuição dos níveis de testosterona, que vai se intensificando a cada 10 anos, e muitas vezes tem um nível muito abaixo, chegando a um nível abaixo do valor de referência do laboratório, às vezes depois dos 70 anos. É por isso que a gente questiona também se esses valores também estão tão corretos, se só deve se valorizar exames ou também sinais e sintomas de déficit de testosterona em homem. Mas no homem seria a andropausa, tá? E que também deve ser valorizada e eventualmente fazer reposição do hormônio testosterona. Qual o exame? Aí, vamos nossa aquela perguntinha que eu falei para vocês, que é uma dúvida aí bem comum. Qual o exame principal para avaliar a menopausa? Se eu tiver que escolher um exame, tá? É o FSH, tá? Então, o FSH é um hormônio que sai da hipófise, tá? E ele vai até o útero, estimular tanto a produção de estradiol, como tem participação também na manutenção daquele endométrio e da ovulação. Então, quando você tem níveis muito altos de FSH, podemos dizer que a mulher começa a ter uma diminuição da função ovariana. É esperado, né, ter um pico, uma elevação do FSH, não tão alto, durante a ovulação, tá? Chegando aí a 15, 20. Que a gente diz. Um FSH muito elevado, em uma época que não de ovulação, e com estradiol muito baixo, já são indícios. Isso para vocês entenderem que não existe um exame também só. Como disse, fosse para escolher um. Mas na nossa avaliação, a gente tem que avaliar exames de sangue, como o FSH que eu disse, os sinais e sintomas, a época da vida, então aqueles calores, secura vaginal, FSH, LH, estradiol, progesterona, dá para fazer ultrassom transvaginal para avaliar o tamanho dos ovários, porém os ovários só vão diminuir mesmo depois de alguns anos, então uma mulher ali no climatério vai ter ovários já normais. Tem alguns exames também de imagem já indicam a ginecologista que a sua ovulação está muito baixa, mas já são exames mais invasivos, né? Exames de sangue já são mais fáceis e acabam nos norteando neste diagnóstico, tá bom? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like aí e se inscreva aqui no canal. Sempre eu deixo aí alguns vídeos aí bem interessantes, tá? Me sigam no Instagram, @Dr. Roberto Franco do Amaral, ou como eu disse, acesse meu blog também para mais dúvidas, www.robertofrancodoamaral.com.br/blog. Grande abraço para vocês.